Olá, seja bem-vindo ao nosso novo canal de língua portuguesa. Eu sou o professor Valcir e hoje nós vamos falar sobre os verbos no modo indicativo, em especial os verbos regulares. Bom, primeiramente, o que significa mesmo o verbo no modo indicativo? E antes disso ainda, uma definição para quem não lembra do termo verbo. Verbo é aquela palavra que passa ideia de ação, estado ou então fenômeno da natureza. Eu trouxe aqui um exemplo de cada uma destas situações aqui. Esta criança fala muito bem. Veja, falar é uma ação. Depois, o mar está agitado. O verbo aqui estar passa uma situação de estado. Como está o mar? Está agitado, é uma qualidade. Aqui, normalmente, eu faço uso dos chamados verbos de ligação, que expressam uma qualidade referente, normalmente, ao sujeito, né? O mar. Além do verbo estar, nós temos o verbo ser, parecer, ficar, permanecer, que são verbos de ligação. Depois, o terceiro caso aqui, verbos que expressam fenômenos da natureza. Chove na região norte do país. Então, chover, relampejar, trovejar, nevar. O modo indicativo, ele indica um fato real. Ele sempre faz o verbo, quando empregado no modo indicativo, sempre faz referência a um fato que aconteceu, acontece ou acontecerá. Isto é, passado, presente ou futuro. Bom, estes 6 tempos verbais aqui nós vamos ver agora. Nós temos o presente, nós temos 3 tempos verbais no passado e 2 no futuro. Sempre chama atenção aqui, é importante sempre fazer uma relação direta do conceito aqui à própria palavra que define aqui o tempo verbal. Presente indica um fato que acontece no momento da fala ou que ocorre com certa frequência. Vejam aqui. Neste momento falo com meus amigos. Aqui eu tenho essa expressão, inclusive neste momento, para então enfatizar a questão do presente. Corro todos os dias. Aqui acontece essa situação aqui que nós falamos. Algo que ocorre com frequência. Corro todos os dias. E ainda, eles abrem a loja pontualmente. Novamente, nós temos aqui o verbo abrir, agora no presente, fazendo uma referência a um fato que ocorre com frequência, certo? Ou eu posso estar presente no momento em que a loja é aberta, eu vejo aí, então, eles abrem a loja pontualmente. Bom, vamos para as conjugações. Nós temos a primeira conjugação, eu trouxe aqui o verbo falar, né? Verbo terminado em AR. Segunda conjugação, verbo terminado em ER, verbo vender. E a terceira conjugação, o verbo terminado em IR, como exemplo, o verbo abrir. Nós vamos ter esses 3 verbos que nos servirão aqui sempre de exemplo para ilustrar as conjugações, as desinências verbais e, então, as desinências também número pessoais aqui em cada tempo verbal. Primeiramente aqui, ó, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Vejam, eu tenho aqui a presença sempre da vogal temática, no caso do verbo falar, a vogal temática é o A, à exceção da primeira pessoa, onde eu tenho falo, né? E é importante, aqui eu tenho o radical, né? O radical sempre estará presente em todos os tempos verbais. Fal. Aí nós vamos para a segunda conjugação. O radical aqui é vent, né? Até o D, que estará presente sempre em todos os tempos verbais, nós vamos perceber isso. E aqui, com uma cor destacada, então, em vermelho, estão as desinências.
eu vendo, tu vendes, ele vende. Veja, nós temos sempre presente também a vogal temática e. Por último, o verbo abrir, da terceira conjugação, eu abro. Vejam, a primeira pessoa, no presente, todos são iguais, todos terminados em o, né? Tu abres, ele abre, nós abrimos, vós abris, eles abrem. O que mudou aqui na terceira conjugação, a vogal temática i, ela não está presente em todas as pessoas. Tá? Então, é uma pequena diferença que há em relação aos verbos da segunda e da primeira conjugação. Aí nós vamos para o pretérito perfeito. Nós temos três pretéritos, três tempos verbais que fazem referência ao passado. Lembre, pretérito sempre remete a passado. Então, pretérito perfeito indica um fato concluído, algo consumado. Três exemplos. Nós ganhamos o jogo final ontem. Veja, está no passado, aqui eu tenho ontem. Não confundir, porque assim, nós vimos aqui, veja, no presente, voltando aqui, falamos, ganhamos. A forma verbal, ela é igual, certo? Mas aqui, para não deixar dúvida, eu coloquei o advérbio ontem. Eu trouxe de propósito uma forma verbal dessas aqui para que a gente possa perceber que esta mesma forma verbal está repetida no presente. Então, no contexto, logicamente, eu sei se eu estou empregando o verbo no presente ou no passado. Ele vendeu todos os lanches, agora a terceira pessoa do singular, um verbo da segunda conjugação, aqui, ou ainda o ônibus partiu pontualmente, verbo da terceira conjugação, abriu, partiu, certo? Aqui, agora, nós temos a conjugação, eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. Vejam, a diferença aqui da segunda pessoa do singular para a segunda pessoa do plural é apenas a presença do S aqui, né? Lembrando que a segunda pessoa do plural nós praticamente não usamos, né? Vós, ele está em desuso, nós encontramos eventualmente em algum texto, às vezes, mas fora isso, no dia a dia nós praticamente não usamos, né? O verbo vender, eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam, tá? E abrir, depois, terceira conjugação, vejam, a primeira pessoa, ela é semelhante, terminação em i, diferente da primeira conjugação, que é ei. Tá? Depois, continua com a presença sempre da vogal temática, agora, né? Abriste, ele ou ela abriu, nós abrimos, vós abristes, eles abriram. Vejam, tanto na terceira quanto na segunda conjugação, nós temos a presença da vogal temática em todas as pessoas. Aqui na segunda conjugação, à exceção da primeira pessoa. Aí nós vamos para o segundo pretérito, agora chamado imperfeito, né? Vejam, aqui nós já temos no próprio nome, nós temos esse prefixo in, né? Ele indica algo que não está perfeito, né? Diferente do primeiro, aqui do perfeito, onde nós vimos que é um fato consumado, concluído, o pretérito imperfeito, então, vai nos dizer que ele trata de um fato que não foi concluído, certo? Ou ainda pode fazer referência, passar a ideia de um passado mais distante. Então, vamos ver aqui exemplos. Ela estudava quando o celular tocou. Veja, estudava, o fato de estudar, este ato de estudar, foi interrompido pelo toque do celular. Dá para entender dessa forma. Ainda, nós corríamos muito na nossa infância. Vejam, aqui nós temos a presença desta segunda ideia aqui, de algo mais distante, quando éramos crianças aqui, né? Ou na nossa infância. Ainda, a mãe assistia à sua série favorita quando eu cheguei em casa. Então, eu posso ter interrompido aqui a ação da mãe, ou ela estava assistindo e continuou assistindo depois.
certo? Bom, aí nós temos as 3 conjugações, novamente, né? Terminações diferentes. A primeira conjugação, eu tenho sempre a presença de ava, eu falava, tu falavas, ele falava, e nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Depois muda para a segunda conjugação, nós temos aqui eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendias, eles vendiam. A conjugação, a terceira conjugação é muito parecida, sempre terminação ia, né? E importante aqui, a presença do acento na primeira e na segunda pessoa do plural, nas 3 conjugações. O pretérito mais que perfeito, o que ele nos passa? Qual é a ideia que ele nos passa? Vejam, ele faz referência a um passado anterior a outro passado. A isso nós podemos fazer um link, então, com esta palavra mais. Quer dizer, é um passado anterior a uma outra situação também no passado. Nós usamos seguidamente esta situação, mas com o uso de uma locução verbal. Vejam aqui, quando eu cheguei à escola, a professora já chegara. Não tem acento, certo? Então, chegara. Como nós dizemos isso na prática? Quando eu cheguei, a professora já tinha chegado. Tá? Não está errado, e é assim que nós costumamos falar. Né? Então, o fato de eu chegar aconteceu, né? Mas a professora chegou antes de mim, por isso, um passado anterior a outro passado. Ainda, ele escrevera uma carta e a deixou guardada entre os livros. Vejam, o fato de escrever a carta aqui aconteceu antes de deixá-la guardada entre os livros. Terceiro exemplo, andamos rápido, mas a mãe saíra quando chegamos em casa. Vejam, alguém vai dizer, poxa, eu não falo assim, certo? Como você fala? Mas a mãe tinha saído quando eu cheguei em casa. Tá? A mãe tinha saído quando eu cheguei. A mãe saíra. Está aqui, terceira conjugação, sair. Né? Aqui eu tenho um acento, porque neste caso eu tenho aqui o caso do i formando sílaba sozinho. Né? Daí precisa ter acento, diferente de abrira, ok? Bom, aqui nós temos, então, as 3 conjugações, novamente, né? Eu falara, tu falaras, ele falara, nós faláramos, eles falares, eles falaram. Vejam, continua sempre aqui igual. Acento também sempre na primeira e na segunda pessoa do plural. Aí nós vamos para o futuro, futuro do presente. Faz referência a um fato que vai acontecer com toda certeza. Logo mais falaremos com a diretora. Vejam, há uma coisa que vai acontecer a partir do momento de agora. Eles venderão o apartamento somente no próximo ano. Ou ainda, eu irei ao shopping contigo. Aqui eu estou fazendo uso de um verbo ir, que é um verbo irregular, né? Mas nesta forma de ilustrar esse exemplo aqui, não muda em nada. A primeira pessoa tem esta terminação ei. Tá? Bom, eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão. Esta é, então, a sequência aqui das pessoas do futuro do presente. O mesmo acontece aqui com segunda conjugação e terceira conjugação. Lembrando, né? E vejam aqui, está bem demarcado sempre a acentuação. Segunda e terceira pessoa sempre tem acento. Ainda o futuro do pretérito. Que ideia ele nos passa? Vejam, olha só, nós temos aqui futuro, é algo que nós vimos que vai acontecer, mas agora ele está ligado a um pretérito, que é passado. Então, significa que algo deveria ter acontecido em outro momento, numa situação passada, mas por alguma razão não aconteceu. Né? Então, pode também indicar uma situação condicionada a outra situação. Exemplos aqui. Nós gostaríamos de estar na festa. Ou,
ele escreveria melhor texto se tivesse mais informações sobre o assunto. Está condicionado aqui, ó, por esta conjunção se. Ou ainda, eles partiriam ontem, mas perderam o voo. Né? Houve uma segunda situação aqui, que impediu, então, a partida ontem. Bom, a conjugação aqui, como acontece, eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falaríeis, eles falariam. Aqui, vejam, nas três conjugações, eu sempre tenho essa terminação R e A. Importante também, acento sempre aqui na primeira e na segunda pessoa do plural, em todas as três conjugações. Ok? Bom, eu espero que, desta forma, eu tenha conseguido colaborar com a sua aprendizagem e nós fizemos aqui uma retomada dos 6 tempos verbais do modo indicativo. Sugiro que você dê uma retomada novamente no vídeo, olhe e pause o vídeo para então olhar com calma também as definições e as conjugações, ok? Se você gostou do vídeo, deixe aí seu ok, curta e, importante, inscreva-se no canal e seguidamente você estará recebendo novos vídeos. Até a próxima!